Ô Joaquim, você tá quebrando o maior galho, né? Quer dizer, serrando a maior madeira. Que isso, Tito, olha, se é pra ajudar a aprender, você pode contar comigo, viu? Ô Citá, e você já sabe, na hora de estudar a leitura e a interpretação do desenho técnico-mecânico, ter o modelo real da peça que vai ser desenhada nas mãos é uma mão na roda. Ajuda a clarear as ideias. Agora, se você não tem os modelos plásticos de Telecurso 2000, nem um chapa que nem o Joaquim aqui, bom, use a sua imaginação. Faça os seus modelos de sabão em pedra, papelão, madeira, o que você tiver à disposição. O importante é ter os modelos ao alcance das mãos. Tá aqui, ó. É isso mesmo que você queria, Tito? É isso aí, Joaquim. Na mosca. Bom, na nossa última teleaula, a gente viu como fazer o desenho da perspectiva isométrica de um prisma retangular como este. Hoje nós vamos aprender a desenhar peças como esta. Nesta teleaula, você vai ver o que são elementos paralelos e elementos oblíquos e vai aprender como fazer o traçado da perspectiva isométrica de modelos com elementos paralelos e modelos com elementos oblíquos. Olha, se você precisar de outros modelos, é só falar comigo, hein? Pode deixar. Agora deixa eu ir, porque a nossa teleaula está começando. Vamos nessa? Ângela, você não acha que esse desenho é perfeito para começar a nossa teleaula de hoje? É perfeito. Pode mandar brasa. Quer dizer, pode começar. Bom, na nossa última teleaula, a gente viu como fazer o traçado da perspectiva isométrica de um modelo muito simples, o prisma retangular. Mas você sabe muito bem que a maior parte das peças e objetos na área mecânica tem formas bem mais complicadinhas do que essa, não é mesmo? É por isso que hoje nós vamos aprender o traçado da perspectiva isométrica de alguns modelos com elementos paralelos e oblíquos. Mas antes a gente tem que explicar o que é o elemento paralelo, não é? Então agora nós vamos ver o que é o elemento paralelo. Dá só uma olhadinha nesse desenho que está aparecendo no monitor. Isso que você está vendo aí é um prisma retangular com um elemento paralelo, o rebaixo. O rebaixo é um elemento paralelo porque todas as suas linhas são paralelas aos eixos isométricos, entendeu? Calma, Miguel. A gente vai entender direitinho por que o rebaixo é um elemento paralelo. Preste atenção. Repare que essas três linhas do rebaixo são paralelas ao eixo OX. Essas duas linhas são paralelas ao eixo OY. E essas outras duas linhas são paralelas ao eixo OZ. Foi o que eu disse. O rebaixo é um elemento paralelo porque todas as suas linhas são paralelas aos eixos isométricos. Será que, depois dessa explicação, ficou fácil identificar peças com elementos paralelos? O que você acha? Você consegue identificar os elementos paralelos? Dá licença, desculpa interromper o papo, mas vocês podiam me esclarecer se dentre essas peças existe alguma com elementos paralelos? Essa peça tem linha paralela ao sentido da outra? Tem várias linhas paralelas aqui, o rasgo, o próprio formato da peça. Essa outra aqui é da mesma maneira. Quais têm elementos paralelos? As três peças teriam os elementos paralelos. Por que você está dizendo que elas têm elementos paralelos? Elas têm elementos paralelos no seu eixo isométrico. A gente pode observar aqui que esse aqui é paralelo a esse, assim como esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Então, nos seus três eixos elas são paralelas, né? Puxa, o pessoal aqui está afiado. E você? Você consegue identificar elementos paralelos? E aí, Tito, você acha que a gente consegue? Ah, claro que consegue. Mas só tem um jeito para saber. Tentando, não é mesmo? Vamos dar uma olhada nessas figuras. A gente só tem que ver se as linhas dos elementos são paralelas aos eixos isométricos, não é isso? É isso mesmo. Por isso que a primeira coisa é fazer os eixos isométricos nas figuras. Dá uma olhada só nesse exemplo aqui. Todas as linhas são paralelas a algum eixo isométrico. Ou seja, elas têm elementos paralelos. Essa aqui também. Não. Essas duas linhas não são paralelas a nenhum dos eixos isométricos. Ah, é verdade. Esse modelo não tem todos os elementos paralelos ao eixo. Mas olha esse daqui. Todas as linhas são paralelas ao eixo. Tá vendo, Caio? Agora que a gente consegue identificar todos os elementos paralelos, vamos dar um passo adiante? Ah, Miguel, fala que a forma desse modelo com rebaixo vem do prisma retangular. Eu vou falar? Fala. Tá bom. Eu vou falar. Bom, antes da gente fazer o traçado da perspectiva desse modelo, é bom a gente perceber que ele nada mais é que um prisma retangular de onde foi retirado um prisma retangular menor. Olha só, prisma retangular.
Tirando esse pedaço, que é um prisma retangular menor, a gente tem o prisma com elemento paralelo. Por isso, para fazer o traçado da perspectiva do prisma com elementos paralelos, a gente parte do prisma retangular ou prisma básico. Agora eu vou dar uma dica que já foi dada, mas eu acho importante repetir. O modelo real ajuda a perceber melhor a forma da peça. Agora, se você não tem os modelos fornecidos pelo Telecurso 2000, mãos à obra. Faça você mesmo em casa os modelos, com madeira, massa modelar ou então qualquer outro material. O importante é ter o modelo à mão. Agora sim, é a hora de fazer o traçado. Bom, e para ficar mais fácil, o traçado vai ser apresentado em 5 fases. Mas vale a pena lembrar que na prática as coisas acontecem numa sequência bem natural, sem grandes divisões. Todo mundo pronto? Então vamos nessa! Perspectiva isométrica de elementos paralelos. Primeira fase. Como eu disse, o nosso ponto de partida é o prisma retangular. Quer dizer, a gente começa esboçando a perspectiva isométrica do prisma básico, tomando como base o comprimento, a largura e a altura do prisma com rebaixo. Segunda fase. Agora a gente marca na face da frente o comprimento e a altura do rebaixo e aí traça as linhas isométricas. Terceira fase. Hora de traçar as linhas isométricas que determinam a largura do rebaixo. Repare que a largura do rebaixo é igual à largura do prisma básico. Depois, quarta fase. Completar o traçado do rebaixo. Por último, quinta fase. É só apagar as linhas de construção e reforçar os contornos do modelo. Você ficou muito bom, hein, Miguel? E aí está, prontinho o traçado da perspectiva isométrica do modelo com rebaixo. Fácil, não é? Esse método das 5 fases ajuda a entender bem melhor, não ajuda? Fica tudo bem mastigadinho, né? Se fica. E eu aposto que você também consegue fazer o traçado desse modelo com rebaixo. Não consegue? Consegue, sim. A gente explica um pouquinho depois, olha, esse método das 5 fases ajuda. Eu acho que eu consigo, Caio. Ué, então o que a gente está esperando? Mãos à obra. Vamos lá. Pra quem não é especialista, até que tá bom demais. Se tá. E você sabe, tem que praticar. No seu livro de estudos, você vai encontrar exercícios de traçado da perspectiva com modelos com elementos paralelos. E você sabe que praticando muito, você vai ficar com o traçado na ponta do lápis. Que foi, Caio? Os modelos com elementos paralelos, eu já tô manjando. Mas e esse tipo de modelo aqui? A gente já viu que nem todos os elementos são paralelos. Bem lembrado, Caio. Que tipo de elemento é esse? A gente já viu que essas 3 peças têm elementos paralelos. Agora, e essa aqui do meio, que elemento a mais ela tem? Olha, essa peça aqui, ela é totalmente diferente dessas outras duas. Por quê? Porque essa peça, ela é oblíqua. Essa peça é um elemento oblíquo. Ela tem um elemento oblíquo. Oblíquo, inclinado, de través, não perpendicular. É isso mesmo que você está pensando. Um elemento é oblíquo quando ele tem linhas que não são paralelas aos eixos isométricos. E na mecânica é muito comum encontrar peças com elementos oblíquos. Vamos ver alguns exemplos. Nesses modelos, todas as linhas que estão em destaque são linhas não isométricas. Ou seja, esses aí são exemplos de modelos com elementos oblíquos. Você falou do rebaixo. Agora eu posso falar do chanfro? Fala. Agora a gente vai falar do chanfro. Esse modelo aqui tem um elemento oblíquo, que é conhecido como chanfro. E a gente vai usar esse prisma chanfrado para traçar a perspectiva isométrica de elementos oblíquos. E é muito fácil perceber que esse modelo também deriva do prisma básico. Olha só. E por isso, o prisma básico vai ser, de novo, o ponto de partida do nosso traçado. Essa demonstração também vai ter 5 fases. Para variar, na primeira fase, a gente esboça a perspectiva isométrica do prisma básico. O
comprimento, a largura e a altura devem ter as medidas aproximadas do prisma chanfrado. Agora a segunda fase. Marcar as medidas do chanfro na face da frente. E depois, traçar a linha não isométrica que determina o elemento oblíquo. Pode deixar a terceira fase comigo também. É hora da gente traçar as linhas que determinam a largura do chanfro. Repare que essas linhas são isométricas, quer dizer, paralelas ao eixo OX. Deixa que eu termino. Quarta fase. Agora é só completar o traçado do elemento oblíquo. E na quinta e última fase, a gente apaga as linhas de construção e dá um bom reforço nas linhas de contorno. Ficou muito bom, não ficou? Muito bom e muito fácil de fazer. É fácil fazer, principalmente se tiver um modelo nas mãos. Dá uma olhada, Caio. Se a gente fizer um corte aqui nesse prisma, a gente vai ter um prisma chanfrado. Já sei. Você vai pedir ajuda para o seu Joaquim. É isso mesmo. Enquanto eu vou buscar o meu prisma chanfrado, eu vou dar uma boa dica para você. Dê uma olhada na revisão para ver tudo que a gente aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você ficou sabendo que, num elemento paralelo, como o rebaixo, todas as linhas são paralelas aos eixos isométricos. E viu as 5 fases do traçado da perspectiva isométrica de um elemento paralelo. Viu também que num elemento oblíquo, como o chanfro, existem linhas que não são paralelas aos eixos isométricos. E ficou por dentro das 5 fases do traçado da perspectiva isométrica de um elemento oblíquo. Tá aqui, ó, seu prisma chanfrado. Obrigado, Joaquim. Agora eu posso estudar o traçado da perspectiva isométrica de elementos oblíquos. Traçado da perspectiva isométrica de elementos oblíquos? Poxa, tô gostando de ver, hein, Tito? Quem quer estudar tem que levar um estudo a sério. É verdade. E você tem que fazer o mesmo. Escolhe os seus modelos e faça os seus exercícios no livro de estudos. Na próxima teleaula tem mais. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.